Annelise era uma jovem estudante, devota e inteligente. Mas, aos poucos, sua vida virou um pesadelo. Gritos, convulsões, visões demoníacas. Seus pais acreditavam que era possessão. A ciência dizia que era doença. O que aconteceu com Annelise Michael? Um erro médico? Fanatismo religioso? Ou uma batalha espiritual real? Annelise nasceu em 1952, na Alemanha Ocidental. Era uma garota comum, criada em uma família católica muito tradicional. Na adolescência, começou a sofrer convulsões. Aos 16 anos, foi diagnosticada com epilepsia do lobo temporal. Mas os sintomas pioraram. Ela dizia ouvir vozes. Via figuras sombrias. Achava que estava amaldiçoada. Mesmo com o uso de medicamentos, seu estado mental e físico deteriorava. Ela parou de comer. Arrancava as roupas. Se automutilava. Chegou a lamber a urina do chão e comer insetos. A medicina não dava respostas. A família, profundamente religiosa, começou a acreditar que aquilo era algo além da ciência. Annelise dizia estar possuída por 6 demônios. Lúcifer, Caim, Judas Iscariotes, Nero, Hitler e Flecha, um antigo padre excomungado. 2 padres, Arnold Reins e Ernst Schaut, foram autorizados pelo bispo local a realizar o rito de exorcismo. E assim começaram as sessões. Entre setembro de 1975 e julho de 1976, foram realizados 67 rituais de exorcismo. Algumas sessões duravam até 4 horas. Annelise gritava, se contorcia, falava em latim e aramaico. Sua voz mudava de forma assustadora. Gravações reais desses exorcismos ainda existem. E são perturbadoras. Enquanto os rituais continuavam, sua saúde piorava drasticamente. Ela se recusava a comer, acreditando que o jejum era parte do processo. No final, Annelise pesava apenas 30 quilos. Estava desidratada, desnutrida e com o corpo coberto de feridas. Em 1º de julho de 1976, Annelise morreu. O caso virou manchete em toda a Alemanha. Os 2 padres e os pais de Annelise foram levados a julgamento em 1978, acusados de negligência e homicídio culposo. O tribunal considerou que Annelise sofria de transtornos mentais graves e que o tratamento médico adequado poderia ter salvado sua vida. Todos foram condenados, mas receberam penas leves, por acreditarem sinceramente que estavam ajudando. Até hoje, o caso divide opiniões. Céticos acreditam que foi um exemplo trágico de fanatismo religioso e falha da medicina. Religiosos veem como uma batalha espiritual legítima, com provas em gravações e relatos. O Vaticano, por sua vez, passou a ser mais rígido quanto à autorização de exorcismos após o caso. O caso de Annelise Michael inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose, 2005, e diversos documentários e investigações. Seu túmulo, na cidade de Klingenberg, virou ponto de peregrinação para religiosos. Mas o que realmente aconteceu? Uma jovem com problemas psiquiátricos não tratados? Ou alguém que enfrentou algo além da nossa compreensão? O caso de Annelise é um dos mais debatidos da história, porque não existe apenas uma narrativa. Existem 2 formas completamente opostas de ver o que aconteceu. E cada uma delas tem argumentos fortes. Para a medicina e a ciência, Annelise sofria de epilepsia do lobo temporal, um tipo raro de epilepsia que pode causar alucinações auditivas e visuais, comportamentos extremos, sentimentos de presença sobrenatural, perda de controle do corpo, alterações profundas na personalidade. Além disso, muitos especialistas acreditam que ela também apresentava sintomas de psicose e transtornos esquizoafetivos, intensificados por um ambiente extremamente religioso e isolado. Segundo psiquiatras que revisaram o caso, o uso de medicamentos como Dilantin, um anticonvulsivante, poderia ter sido eficaz, mas foi interrompido à medida que os exorcismos começaram. A ciência argumenta que o abandono do tratamento médico e o uso de exorcismos como única resposta foram determinantes para a piora e, finalmente, para a morte de Annelise por desnutrição. Para os padres envolvidos no caso, para os pais de Annelise e para muitos religiosos até hoje, aquilo não era doença. Era uma batalha espiritual real. Segundo os padres Reins e Alt, Annelise demonstrava manifestações impossíveis de serem explicadas pela medicina. Mudança de voz repentina e gutural. Conhecimento de línguas que nunca estudou, como latim antigo e aramaico. Força física descomunal.
reações violentas a objetos sagrados mesmo sem vê-los, declarações feitas por entidades durante os rituais, com nomes e frases específicas. Eles também alegam que algumas gravações dos exorcismos mostram uma pluralidade de vozes distintas saindo de uma mesma boca, sem cortes ou manipulação. Para os padres e para muitos católicos, o caso de Anneliese é um dos poucos em que a possessão demoníaca foi real e documentada. Eles acreditam que sua morte foi um sacrifício espiritual, algo que ela mesma teria aceitado para libertar outras almas. Até hoje, o caso de Anneliese divide o mundo. Nenhum laudo conseguiu explicar todos os eventos de forma conclusiva, e nenhuma prova definitiva foi apresentada para confirmar a presença de algo sobrenatural. Mesmo assim, esse caso é estudado até hoje por psiquiatras, teólogos, historiadores e investigadores paranormais. Anneliese se tornou símbolo de duas verdades que colidem: a razão e a fé. E você? O que acha que realmente aconteceu com Anneliese? Uma jovem com uma doença mental que não recebeu o tratamento correto? Ou alguém que enfrentou, de verdade, uma força que vai além do que a ciência pode explicar? Após a morte de Anneliese, em 1º de julho de 1976, com apenas 23 anos, o caso ganhou repercussão internacional. As fotos, gravações e relatos chocaram a Alemanha e o mundo. Mas o que veio a seguir foi ainda mais polêmico. Em 1978, 2 anos após a morte, os pais de Anneliese e os 2 padres que realizaram os exorcismos foram levados a julgamento por negligência e homicídio culposo. Durante o julgamento, a promotoria defendeu que Anneliese sofria de epilepsia e transtornos mentais, e que sua morte foi causada pela privação de cuidados médicos e alimentares. A defesa alegou que ela havia aceitado os exorcismos voluntariamente e que os pais acreditavam estar fazendo certo conforme sua fé. Foram reproduzidas em tribunal as gravações reais dos exorcismos, onde vozes demoníacas, blasfêmias e gritos intensos foram ouvidos. O veredito foi considerado moderado para a gravidade do caso. Os pais foram isentos de pena, pois o tribunal reconheceu o sofrimento pessoal que já haviam enfrentado com a perda da filha. Os padres Heinz e Alt foram considerados culpados, mas receberam penas leves, 6 meses de prisão, suspensos, e 3 anos de liberdade condicional. 2 anos após o enterro, o corpo de Anneliese foi exumado a pedido de seus pais, após rumores de que o corpo permanecia incorrupto, um possível sinal de santidade no catolicismo. No entanto, as autoridades negaram qualquer anormalidade. Nenhuma evidência sobrenatural foi encontrada durante a exumação, e as fotos do corpo jamais foram divulgadas oficialmente. O caso gerou um debate profundo na Alemanha sobre o papel da Igreja Católica em casos de saúde mental, os limites entre fé e medicina, e o uso do ritual de exorcismo no século XX. Como consequência, a Igreja Católica revisou e restringiu as diretrizes para exorcismos. Passou a exigir exames psiquiátricos prévios e aprovação mais rigorosa antes da realização do ritual. O caso de Anneliese se tornou base para diversos filmes e livros. O mais conhecido é O Exorcismo de Emily Rose, 2005, um filme que mistura drama e terror com um estilo de tribunal, fortemente inspirado nos acontecimentos reais. Além disso, o nome de Anneliese passou a figurar em documentários, investigações paranormais e debates acadêmicos. Décadas se passaram, mas o caso continua tão perturbador quanto no dia em que veio à tona. Foi negligência médica disfarçada de fé, ou uma batalha espiritual que a ciência jamais compreenderá? O que você acredita que aconteceu com Anneliese? O caso de Anneliese é, até hoje, um dos mais enigmáticos e perturbadores da história moderna. Uma jovem com uma vida comum, que passou a vivenciar fenômenos assustadores. De um lado, a medicina dizia que era epilepsia e transtornos mentais. Do outro, a fé católica acreditava que ela estava possuída por forças demoníacas. Durante meses, ela passou por rituais intensos de exorcismo, mais de 60 sessões, enquanto sua saúde física se deteriorava até a morte. O julgamento, a exumação, os áudios e as imagens tornaram o caso ainda mais polêmico, levantando questões profundas sobre a fronteira entre fé e ciência, entre loucura e possessão, entre o humano e o sobrenatural. Seja qual for a sua visão, uma coisa é certa: a história de Anneliese não deixa ninguém indiferente. E você? O que acredita que realmente aconteceu? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para manter esse debate vivo. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva para não perder os próximos casos misteriosos, perturbadores e cheios de perguntas sem resposta. Até o próximo vídeo.